Quanto rende R$ 250 investidos nessas três grandes empresas que eu trouxe para vocês verem nesse vídeo? Vamos analisar aqui a fundo essas três top empresas maravilhosas, magníficas, como fala o nosso famoso luva aí de pedreiro, e mostrar quanto você teria ganho se tivesse investido R$ 250 nessas três joias da bolsa. Eu sou o Ivo Ruiz e você está no canal Mais Águia deste YouTube. Seja muito bem-vindo à Consultoria Ruiz. As três empresas gigantes que eu trouxe nesse vídeo é o Banco do Brasil, Taesa e Copel. Duas empresas do setor de energia elétrica pagando altos dividendos e um banco muito barato que também está pagando ótimos dividendos. Antes de continuar, eu quero pedir o seu like. Se você gosta desse canal e quer que esse canal continue gratuito para você ir produzindo conteúdo toda semana, deixa o seu like, pois ajuda muito, ajuda demais o nosso canal, ajuda no meu crescimento, ajuda no crescimento do canal, e assim eu vou continuar trazendo mais vídeos aqui, né? Ajude a manter esse canal gratuito para todo mundo. E agora eu vou explicar para você o conceito de cada ação, falar sobre essa empresa, explicar o que é cada indicador para que você tome a decisão mais acertada quando for investir. Começando pelo Banco do Brasil. Se você não conhece a fundo o que faz o Banco do Brasil, né, ou só ouviu falar, vou explicar para você sobre este banco. Fundado em 1808, o Banco do Brasil é a primeira instituição financeira bancária a operar no país. Ocupa as primeiras colocações entre os maiores bancos da América Latina e Caribe, com mais de 1,4 trilhão em ativos. Também é um dos 4 maiores bancos brasileiros de capital aberto. Com uma imensa capilaridade, o BB está presente em 99% dos municípios do Brasil, tá? Por meio de sua rede com mais de 4.700 agências, com cerca de 96 mil colaboradores. O número de clientes do BB ultrapassa a casa dos 68 milhões, com presença no exterior também desde 1941, por rede própria e acordos com outras instituições. O banco atinge cerca de 100 países. E agora vamos olhar a cotação, o preço da ação do Banco do Brasil, como se comportou nos últimos 5 anos. Eu gosto de olhar a janela ali de pelo menos 5 anos, porque para mim longo prazo é pelo menos 5 anos, então vem comigo aqui na tela. Olha como se comportou a cotação do Banco do Brasil, saindo ali na casa de R$ 27 aproximadamente, lá em 2017. Teve muitos altos e baixos, como é um banco estatal, sofre muito com a instabilidade política no país, né? Na crise sanitária que tivemos aqui em 2020, olha como despencou as ações da empresa, ficou muito, mas muito barata mesmo, né? E aí já recuperou e olha o patamar que chegou, né? Aí quase perto dos R$ 40 cada ação. Hoje uma ação está sendo cotada aí a R$ 40,15, ou seja, já está mais R$ 40, né? O dividend yield pago nos últimos 12 meses foi de R$ 8,94% ao ano, que deu em reais R$ 3,58 pago por ação. E teve uma valorização de 49% nos últimos 12 meses. Olha essa valorização aqui, 50% é muita coisa, pessoal. E agora vamos analisar comigo os indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. Analisando esses indicadores, você tem uma noção melhor de como está o endividamento da instituição, se a ação está barata, está cara, se a empresa ela traz um bom retorno sobre o capital que ela investe, dentre outras coisas, tá? Então é muito importante você analisar a fundo os indicadores. E eu vou ensinar aqui para você como que analisa na prática. Hoje, o PL da empresa está em 4,89. E o que é o PL? Esse indicador PL é o preço sobre lucro. Ele mostra a relação do preço da ação atualmente com o lucro dela e mostra se ela está barata ou se está cara, né? Quanto que o mercado está pagando por essa ação. Esse indicador a gente considera um indicador bom até 10, ou seja, considera que a empresa está barata com o indicador ali até 10. Não quer dizer que você não vai comprar ações que o indicador PL esteja acima de 10, né? Mas para ela ser considerada ele barata até 10. A do Banco do Brasil está em 4,89, ou seja, está
bem abaixo de 10, então está barata segundo esse indicador. E agora falando um pouquinho mais sobre o PL, ele indica para você quanto que o mercado está disposto a pagar pela ação, ou seja, no caso aqui quase 5, né, 4,89, significa que em cerca de 5 anos, se a ação, o preço da ação continuar o mesmo e o lucro continuar o mesmo, em 5 anos você teria o de retorno do dinheiro que você investiu na empresa. Ou seja, quanto menor o PL, melhor, porque mais rápido você vai ter esse retorno. Outro indicador é o P/VP, é outro indicador que mostra se a ação está barata ou se está cara. Aqui está em 0,76. Esse indicador ele também mostra o preço da ação, né? E como você analisa ele. O P/VP é um indicador que significa preço/valor patrimonial, né? Se ele estiver acima de 1, significa que a ação está sendo negociada acima do seu valor patrimonial. Se ele estiver em 1, significa que ela está sendo negociada no seu valor justo. E abaixo de 1, ela está sendo negociada abaixo do que vale o seu valor patrimonial. Ou seja, abaixo de 1 está barata, em 1 está no valor justo e acima de 1 está cara. No caso dela está em 0,76, ou seja, está bem abaixo do valor patrimonial, então está barata. Em relação à dívida do banco, o banco basicamente não tem dívida, né? Então a saúde financeira dele está excelente. Podemos olhar aqui o indicador liquidez corrente, que está em 26,29. E o que significa esse indicador? Ele mostra se a empresa tem dinheiro em caixa para honrar os compromissos no curto prazo. Curto prazo é o período de 12 meses. E esse indicador ele mostra, né? Se estiver abaixo de 1, significa que a empresa tem menos dinheiro do que ela precisa para honrar os compromissos no curto prazo. Se estiver em 1, ela tem 100% do que precisa para honrar os compromissos no curto prazo. E acima de 1, ela tem mais do que precisa para honrar os seus compromissos. Os compromissos são as dívidas, para honrar as dívidas que ela tem no curto prazo. E dívidas de curto prazo, né, podem quebrar uma empresa, por isso é importante você analisar com cuidado esse indicador. No caso do Banco do Brasil, ele está muito bacana, está em 26,29%, ou seja, ela tem 26 vezes o que ela precisa para pagar as suas dívidas no curto prazo. Então, excelente indicador do Banco do Brasil. Outro indicador que vamos analisar aqui é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Nesse caso aqui está em 15,5%, ou seja, está aprovado. A gente considera um ROI bom acima de 10%. Tá? E o que é o ROI? O ROI é o retorno sobre patrimônio líquido. Esse indicador ele mostra quanto que a empresa consegue trazer de retorno com os investimentos que ela faz. Vamos supor aqui que o Banco do Brasil ele investiu ali 100 mil reais em uma operação ali, em um novo mecanismo para captação de clientes. 100 mil reais ele investiu, né? No caso aqui ele tem um ROI de 15%, ou seja, a cada 100 mil reais que ele investiu, ele teve de retorno 15 mil reais. Quanto mais ele tem de retorno, quanto maior for o ROI, melhor, mais retorno a empresa consegue trazer com o patrimônio líquido dela. Então, acima de 10 está aprovado. E aqui a margem líquida da empresa, né? Quanto melhor a margem, mais dinheiro a empresa coloca no seu bolso. O que é a margem líquida? A margem líquida ela mostra quanto de todo o faturamento da empresa virou lucro, quanto que ela colocou de dinheiro no bolso. Vamos supor que o Banco do Brasil ele teve um lucro ali de 1 bilhão. Com uma margem líquida de 12,47%, ele colocou ali no bolso mais de cerca de 124 mil reais. Ou seja, a cada 1 milhão de faturamento que ele teve, ele teria colocado no bolso 124 mil reais aproximadamente. Ou seja, é um excelente indicador. Uma margem líquida ali acima de 10% também é muito boa, tá? E para você analisar de forma mais correta esse indicador, compare empresas do mesmo setor. Bancos com bancos, elétricas com elétricas, varejo com varejo, tá? Porque cada setor tem a sua particularidade. Setores de varejos têm margens líquidas menores, mas não quer dizer que a empresa é ruim. É porque a margem líquida daquele setor é menor mesmo, né? Mas outras empresas, como de energia elétrica, elas geralmente têm margens maiores. Então, compare empresas de cada setor quando for analisar esse indicador. E agora, quanto rende R$250 investidos nas ações do Banco do Brasil? Para você entender melhor como eu cheguei nesse resultado, eu trouxe a conta. Então, coloca aí na tela para nós, Marcos. Eu peguei o dividend yield dos últimos 12 meses, que foi de R$ 8,93, e dividi por 12 meses, né? 12 meses do ano, chegamos ao dividend yield mensal de 0,74% ao mês. E pegando o valor de R$250, que seria o valor que você teria investido
vezes esse dividend yield mensal, chegamos ao valor de R$ 1,85, ou seja, com R$ 250 você teria ganho por mês R$ 1,85. Com R$ 1.000 você teria ganho por mês R$ 7,40. E com R$ 10.000 investidos, você teria ganho por mês R$ 74. Lembrando que o dividendo pago por ações no Brasil é livre de impostos de renda até o momento, ou seja, você não paga IR por dividendos de ações. Outro ponto, pessoal, é que a ação ela paga ali 2, 3 vezes ao ano, às vezes 4, 5 vezes, tá? Ela não paga todo mês, né? Apenas 3 empresas na bolsa pagam todo mês e elas nem pagam altos dividendos assim. Então eu peguei o valor total que ela pagou nos últimos 12 meses e dividi por 12, tá? Para chegar nesse valor. Agora vamos à segunda empresa do vídeo de hoje, que é a Taesa. Se não for a melhor, é uma das melhores empresas de energia elétrica da Bolsa de Valores. Mas se você não conhece a Taesa, fique tranquilo que eu vou falar tudo sobre ela para você. A Transmissão Aliança de Energia Elétrica é um grupo privado de transmissão de energia elétrica. A empresa se dedica à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão. Com quase 10 mil quilômetros de linhas e 909 subestações, a Taesa está presente em 17 estados de todas as regiões do país. Atualmente o grupo detém 36 concessões. Vamos analisar comigo agora a cotação histórica da Taesa, né, nos últimos 5 anos. Né? Vamos comigo para a tela. Olhando aqui a cotação da Taesa, olha como ela explodiu. Saindo ali de 2017 em torno ali de 11, 12 reais. Olha como vem crescendo, 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 crescendo e crescendo, atingindo aí o preço atual de mais de 40 reais. Olha aqui, o valor atual de cada ação da Taesa está em R$ 41,06. O dividend yield pago nos últimos 12 meses foi de 12,94%, que foi pago por ação R$ 5,31, né? Esse é o valor pago por ação, né? R$ 5 por ação é coisa pra caramba. A valorização nos últimos 12 meses foi de 26,22%. Vamos agora aos indicadores fundamentalistas da Taesa e entender a saúde financeira da empresa. Será que ela tem uma boa saúde financeira? Vem comigo aqui para a tela. PL da ação está em 6,79. Se você não lembra o que significa esse PL e como analisar ele, volte na primeira ação, na ação do Banco do Brasil, porque eu ensinei o que é o PL e como você analisa esse indicador, tá? Na descrição aqui está apontando aonde está este minuto. Um PL em 6,79 indica que em cerca ali de 6, 7 anos você teria o retorno de volta do dinheiro que você investiu nas ações da Taesa. Claro, se a cotação e o lucro se mantiverem os mesmos até lá. Abaixo de 10, PL barato. Significa que a ação está barato olhando apenas o PL. Vamos para outro indicador, que é o P/VP. Está em 1,98. Ou seja, esse indicador mostra que a ação está sendo negociada acima do seu valor patrimonial, tá? Mas vamos olhar o histórico desse indicador. Será que, olhando o histórico, ela está barata ou está acima? Vamos olhar aqui. Eu sempre gosto de olhar o histórico do indicador, porque mostra se a ação ela está cara só hoje ou sempre foi cara, né? Ou está barata olhando o histórico. No caso da Taesa, ela sempre teve um PL ali médio de 1,62, ou seja, não está tão acima, mas é um dos maiores PLs que ela teve aí nos últimos anos. Ou seja, a ação está um pouco cara sim. Se for comprar, talvez puder esperar um pouquinho, espere, tá? Mas se for comprar todo mês, né, a ação da Taesa, eu não vejo tanto problema, tá? Mas segundo o P/VP, ela está sendo negociada quase o dobro do seu valor patrimonial, tá? Um ponto aí de atenção. A dívida líquida / patrimônio líquido é um indicador que mostra quanto do patrimônio líquido da empresa está endividado, né? Ou seja, aqui está em 0,95. Quanto menor esse indicador, melhor. Ele não está acima de 1, mas ainda está caro, tá? Então, ponto de atenção aí também. Outro indicador para você analisar é o dívida líquida / EBITDA, que está em 2,56. Como que a gente analisa esse indicador? Esse indicador ele mostra em quanto tempo a empresa pagaria a sua dívida, né? Quitaria a sua dívida de acordo com o EBITDA dela. O EBITDA é o lucro operacional da empresa, né? Quanto que a empresa gera de retorno ali antes de impostos, taxas, amortização, ou seja,
Se o EBITDA da empresa permanecesse constante, ela pagaria as suas dívidas em cerca de 2 anos e meio, né? O indicador aqui da empresa está em 2,56. Esse indicador a gente considera até 3 aceitável, tá bom? Até 3 é aceitável. Nem em uma empresa de energia elétrica, então, está ok, porque empresas de energia elétrica geralmente tendem a tomar mais dívidas, porque como elas têm uma previsibilidade muito grande nas suas receitas, porque fecham contratos longos com o governo, né? Então, até 3 a gente considera aceitável esse indicador, tá? Mas ideal ali seria em torno de 1 e pouquinho, tá bom? No caso da Taesa, em cerca de 2 anos e meio, ela paga toda a dívida dela. A liquidez corrente da Taesa está em 3,09, ou seja, a empresa tem 3 vezes mais do que ela precisa para honrar os compromissos no curto prazo. Margem líquida da empresa de 63,10%, uma excelente, uma maravilhosa margem líquida, né? Magnífica essa margem líquida aqui. O ROI da empresa em 29,13%, indicando que a empresa tem um excelente retorno sobre os investimentos que ela faz, né? O ROIC está em 19,17%. A gente considera um ROIC destruidor de valor abaixo de 2%. Aqui está em 19%, então a empresa ela não é uma destruidora de valor. Ou seja, a ação da Taesa aí também passou nos meus filtros, outra empresa que está aprovada. E agora vamos ver quanto rende R$250 investidos nas ações da Taesa. Considerando o dividend yield pago nos últimos 12 meses, que foi de 12,94%, dividido por 12, ela pagou por mês 1,07% ao mês. E agora fazendo a continha aqui, pegando aqui o valor, né, de R$250, né, se você tivesse investido R$250, você teria ganho. Com R$250 você teria recebido por mês R$2,67. Com R$1.000 você teria recebido de dividendos da Taesa cerca de R$10,70 por mês. E com R$10.000 investidos, você teria recebido da Taesa R$107 por mês, livres de impostos, valor líquido ali na sua mão. E agora eu quero te dar um presentão. Quer saber como ganhar R$10.000 de aposentadoria todo mês? R$10.000? Eu deixei aqui na descrição um relatório gratuito para você saber como investir para receber R$10.000 todos os meses. É de graça, tá? Clica no primeiro link aqui da descrição, faça o download desse relatório gratuito para saber como investir para receber R$10.000 todos os meses de aposentadoria. E agora vamos à terceira ação desse vídeo, que é a Copel, a Copelzinha da massa. A Copel é uma empresa do setor de energia elétrica e se você não conhece ela, eu vou falar tudo sobre ela para você, então fique tranquilo. Vem comigo. A Copel, Companhia de Energia do Estado do Paraná, é uma empresa de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A companhia atende diretamente cerca de 4,6 milhões de unidades em 400 municípios, né? Em 2019, a Copel possuía 46 usinas próprias, sendo 20 hidrelétricas, uma termoelétrica e 25 eólicas. Também operava uma hidrelétrica em regime de cotas, né, e tinha participação em outros 11 empreendimentos de geração. A empresa ainda possuía um parque eólico e uma hidrelétrica em construção. Também contabiliza 6.700 km de linhas de transmissão e quase 200.000 km de linhas de distribuição de energia elétrica. E agora vamos analisar a cotação dos últimos 5 anos da Copel e como ela vem se comportando. Coloca na tela. Como vocês podem ver aqui no gráfico, a empresa também vem crescido muito, né? Saiu ali de cada ação ali em 2017 em cerca de R$1,50 e olha como cresceu. Ela explodiu aqui, período pré-crise sanitária, né? Despencou, mas já recuperou, né? Só não tá maior do que o seu último topo histórico, mas a ação subiu bastante, né? O preço de cada ação está em R$6,29, pagou um dividend yield nos últimos 12 meses, um dividend yield absurdo de 16,9%. Isso aqui é muita coisa, gente. Foi pago em reais, R$1,06 por cada ação da Copel. A valorização nos últimos 12 meses foi de quase 6%, né? 5,89%. Uma valorização tímida. Agora vamos olhar os indicadores fundamentalistas da Copel.
como que está as ações da Copel segundo os seus indicadores. Coloca na tela. O PL da empresa está em 5,15, indicando que a empresa está barata, que em cerca ali de 5 anos, né, você teria de volta o retorno que você investiu nas ações da Copel. O preço barra valor patrimonial, P barra VP, está em 0,84. Novamente indicando que a ação está barata perante ao seu valor patrimonial. A dívida da empresa está muito baixa, a dívida líquida barra PL está em 0,45, né? Ou seja, uma dívida muito baixinha. E a liquidez corrente, o indicador que mostra quanto que a empresa tem de caixa para honrar os compromissos no curto prazo, está em 1,34, né? Ou seja, a empresa tem mais dinheiro em caixa do que precisa para honrar os compromissos no curto prazo. Aprovado. Uma margem líquida de 13,7%, margem líquida boa da Copel. Um ROI de 16,24%, um ROI excelente, e um ROIC também muito bom, de 12,11%. E agora, quanto rende R$ 250 investidos nas ações da Copel? Se você tivesse investido R$ 250 nas ações da Copel, você teria recebido por mês R$ 3,50. Se tivesse investido R$ 1.000 nas ações da Copel, você teria recebido por mês cerca de R$14. E se tivesse investido R$ 10.000 nas ações da Copel, teria recebido por mês R$ 140. Tudo isso livre de imposto de renda. Imagine, R$ 140 todos os meses pingando ali na sua conta. É excelente, é maravilhoso, é magnífico, como fala o Luva de Pedreiro. E agora eu quero saber a sua visão sobre esse vídeo. Curtiu esse modelo, esse formato de conteúdo? Se curtiu, deixe um comentário aqui falando a sua visão e a sua opinião sincera sobre esse formato que estou fazendo de vídeos. Se não curtiu, pode deixar o feedback negativo também, eu quero ouvir você, tá? Então, fiquem com Deus, águias. E se quer ver um vídeo de quanto você teria recebido se tivesse investido R$100 em fundos imobiliários, quanto rende R$100 em FIIs, clica no card que está aparecendo aqui, eu quase esqueci disso. O link do relatório gratuito está na descrição do vídeo e vamos voar!